Hi guys, hello! Eu até me arrumei pra fazer este vídeo. Olha como você é especial pra mim. Passei um gloss. Tô toda garota. Enfim, vamos começar. Hoje eu vou começar com um storytelling, porque estamos no capítulo 3 do livro sobre que eu falei que eu não ia mais ler, que é Who We Are and How We Got Here. Eu falei que eu não ia mais ler esse livro porque tava ficando difícil, tava ficando complexo, mas aí eu fiquei com muita vontade de lê-lo. Fiquei com muita vontade de lê-lo. E. Gente, esquisito de falar isso. Enfim. E daí eu comecei a ler e eu comecei a entender. Porque esse capítulo aqui ele é muito interessante. Ele fala sobre coisas que a gente não tinha falado ainda. E ele começa com uma historinha. Então vamos fazer um storytelling. O ano é 2008. Um cara chamado Anatoly Devianko, ou Anthony, e a minha letra é muito ruim, eu não lembro mais, e a sua equipe, o seu laboratório, eles estavam lá escavando, né, fazendo o trabalho de arqueólogo, e eles estavam na Denisova Cave, caverna de Denisovan, sei lá, eu li em inglês, enfim. E eles encontraram o dedo mindinho de uma criança que eles pensaram, é uma coisa, tá aqui. E eles pensaram, tá na camada entre 30 mil anos atrás, entre 30 mil anos atrás e 50 mil anos atrás. Vamos mandar analisar este dedo mindinho dessa criança. É um dedo mindinho de uma criança, entendeu? E eu nem sei se é o dedo mindinho inteiro, talvez é só tipo um ossinho. Na real, eu acho que eu vi a foto, depois eu pesquisei no Google, e é tipo assim, ó, tipo um tiquitinho. É um dos dedos do dedo mindinho. Um dos ossos do dedo mindinho. Enfim. E ele mandou pro laboratório do Svante Pabo. Lembra dele? Ele fez as análises todas lá, nossa, enfim. Já falamos bastante dele. O coletor de tremas. Tadinho, dei um apelido mó, nada a ver pra ele. Lembremos agora como que a gente faz as diferenciações entre populações humanas antigas, novas, entre várias... Entre eu e meu primo, entre eu e você. A gente vê o número de diferenças dos nossos DNAs. Vendo esse número do mindinho da criança, ele viu muitas diferenças. What? Como assim muitas diferenças? Hundreds, entendeu? Centenas. E, de acordo com a frequência da diferença genética, que a gente já estudou, que é assim que eles fazem mais ou menos uma estimativa de quão antigo é o DNA, ele estimou que aquele osso era de uma pessoa, né, de um humano, que viveu entre 800 mil anos atrás e 1 milhão de anos atrás. What? Oh my god! Esse lugar, que é a Denisova Cave, ele fica na Sibéria. What? Enfim. Daí, tínhamos, portanto, essas diferenças eram em locais e eram uma estimativa de um grupo de humanos que não se conhecia. Porque a gente sabe quais são as diferenças entre nós e os Neandertais. Porque nesse momento, a gente já tinha mapeado isso muito bem. Então a gente encontrou o DNA de um grupo de humanos que não tinha dado fossilizado. Só tinha, a gente primeiro teve o DNA, então a gente tinha um genoma e não tinha os fósseis deste genoma. What? E ele ficou pensando, cara, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? É tipo quando você vê alguém com seu sobrenome, você pensa, quem é você? Quem é você? Você e eu somos... É que daí eu tenho um sobrenome mais difícil de ter, né? Talvez seu nome é Pereira. Quer dizer, meu nome também é Pereira, eu tenho 2 sobrenomes. Enfim, mas se seu nome é tipo Oliveira, talvez você não fique tipo, ah, nossa, quem é você? Porque todo mundo tem sobrenome Oliveira, tá ligado? Se seu nome é da Silva. Mas enfim, vamos supor que você tem um sobrenome super nicho, e daí você encontra outra pessoa e fica, quem é você na fila do pão, mano? Quem é você? Você e eu somos related? Enfim. E eles deram o nome dessa população de Denisovan. Denisovan? Vamos pesquisar no Google qual é o nome em português? Denisovan. Denisovanos. Os Denisovanos. Hominídeo de Denisova. Hominídeo de Denisova. Certo, Denisovanos vai ser o nome que a gente vai dar. Os Denisovanos, eles foram analisados, né? E eles são mais parecidos, closely related, com os Neandertais do que tanto os Neandertais e os Denisovans são próximos da gente. Inclusive, o nome, eu anotei aqui, é por causa do lugar, que é a caverna lá, que eles assim, foram encontrados. E eu não tinha falado isso, mas
Os Neandertais foram achados na Germânia, né, na Alemanha, num lugar chamado Neander Valley, o Vale do Neander, de Neander, sei lá. E é por isso que eles têm esse nome. Eu não tava ligado por causa do nome, eu imaginei que era uma coisa assim, mas eu não sabia qual que era. Enfim, e, acabado esse parênteses, nós não temos muitos fósseis e evidências físicas dos denisovanos. Tanto, por exemplo, lembra da Lucy, o Australopithecus? A Lucy? Lucy in the Sky. Ela também era o Australopithecus. A gente primeiro achou ela e a gente tinha a noção dos Australopithecus, mas a gente não tinha muitos fósseis. Então, denisovanos também é a mesma vibe. O que a gente tem de fóssil que a gente consegue, né, analisar e quais são essas análises? Eles têm dentes enormes, tipo, gigantescos. Por quê? Por que um animal, um humano, teria dentes daquele jeito? A explicação eles pensemos que eles comiam muitas plantas que não eram cozinhadas. E elas eram duras e difíceis. Tipo, se você fosse comer uma batata doce não cozidas, é um nhaque, tá ligado? Você precisa de dentes fortes. Então é por isso que eles imaginam que eles tinham dentes absurdamente grandes. Inclusive o texto fala assim, eles eram muito grandes. Tipo, quão grandes estão esses dentes, tá ligado? Pra você ter que enfatizar dentes enormes. É tipo eu mostrando, tipo, alguém que eu tô interessada no Insta, eu falo assim, é o seguinte, ele é meio orelhudo, tá ligado? Parênteses fechado, enfim. Fizeram uma análise ali dessas populações de denisovanos e as populações modernas e quem que seria relacionado hoje em dia mais proximamente dos denisovanos. E descobriu-se que era a galera da Nova Guiné. Como assim, meu? Como assim, meu? Nova Guiné é mó longe. Então, não sei se vocês estão ligados mais ou menos no mapa mental que vocês têm na cabeça, mas é Sibéria, que é tipo assim, Ásia pra cima. Pensa, a Ásia é aqui em cima. E a Nova Guiné é lá embaixo, perto da Austrália, mano. What? E é uma ilha. Não entendi. E essa parte realmente eu fiquei um pouco confusa. Um fato é que a população de Nova Guiné é uma população que tem muito DNA antigo. Eles têm bastante ancestral DNA. Porque eles foram menos... eles se misturaram menos e ali, enfim, se preserva-se o DNA mais melhor. Eu sei que não existe mais melhor, tá? Eu fiz letras. Eu só tô brincando. Enfim. Lembra que a gente estudou lá em outro vídeo sobre o Wallace, que tinha aquele grande continente chamado Wallacea? Enfim, isso foi feito pelo Wallace e foi adaptado pelo Thomas Henry Huxley, que inclusive também comentamos que era o cara que entrou na briga com o padre lá na hora de defender a evolução e falou assim, eu prefiro ser um macaco do que utilizar a minha inteligência para defender algo além da verdade. Pá. Enfim, qual foi o raciocínio que conseguimos, qual é o raciocínio que a gente consegue ter de por que os novoguineses têm mais DNA ancestral dos denisovanos do que outras populações modernas, a partir da linha de Huxley, que é aquela linha que a gente comentou, que separa os marsupiais dos mamíferos placentários, que por causa da divisão física ali que temos entre a Ásia e a Indonésia ali, que daí tem o mar, que daí vai pra lá pra ilha de Nova Guiné e Austrália e tal, que é onde tem os marsupiais. A partir desse raciocínio da linha, em que daí para ir para um lado para o outro não é assim tão fácil, o que entende-se? E eu vou tentar ser bem clara, porque eu mesma estou tentando entender. Indo de A para B, foram os denisovanos. Foram de A para B. Foram para Nova Guiné e aquele ambiente. Depois disso, os humanos saíram da África e foram para A.
ou seja, a Ásia, onde estavam os denisovanos que não foram para B, que era lá Nova Guiné e Austrália. Daí, os humanos e os denisovanos que estavam na Ásia mainland, eles dali pra frente, tchan, e foram pé no acelerador da evolução. Enquanto os denisovanos que foram para lá, para B, que é Austrália, Nova Guiné, etc., se preservaram mais. Inclusive, eles se isolaram um pouquinho ali, então eles não fizeram um tchan com outras populações de humanos, tanto quanto os que ficaram, apesar da maioria da população dos denisovanos estar vivendo dentro da Ásia. Check. Entendemos. Mas isso aí é uma suposição, né? Isso aqui é uma análise da análise da análise. Nós temos vários fatos enfim, disso tudo é só trabalhando com o pouquíssimo material que a gente tem dos denisovanos, e isso é praticamente tudo sobre, tipo, análise de DNA que a gente fez, até porque esse é um livro sobre o DNA, né? Então, enfim. Recapitulando, os denisovanos e os neandertais são mais próximos entre si do que qualquer um dos dois é dos humanos. O que a gente consegue concluir, então? Que esses três grupos, denisovanos, humanos, neandertais, têm adaptações diferentes para sobreviver em climas diferentes, tal como a evolução funciona. É literalmente assim que o nosso querido Darwin pensou a evolução, e o querido Huxley defendeu a revolução pro padre que chamou ele de macaco. E essas são populações diferentes, então assim, não é que são espécies diferentes, não é, eu gosto do frio porque eu moro no sul. Não, é outra espécie, entendeu? Ou outro subgênero. Daí eu não sei os detalhes dos nomes, das nomenclaturas, mas enfim. Então, essas espécimes diferentes de humanos, que neandertais, denisovanos e humanos modernos, né? Eles se conectaram, fizeram uma prole. Essas proles adaptaram-se a partir da genética dos neandertais aos ambientes que os denisovanos e os neandertais eram mais adaptados para viver em. Então, muitas das adaptações dos seres humanos para viver em alguns ambientes são porque nós com essas populações. Uou! Sim, se você... daí quais são essas adaptações? Glóbulos vermelhos mais adaptados para altas altitudes. Onde? No Tibete. Nas altas altitudes do Tibete. Isso aí é tipo Everest e perto ali, né? Uou! Maneiro. Se você voa e não tem um negócio no ouvido, tá aí. É porque você é denisovano. Mentira, eu não faço ideia se isso tem alguma correlação, tá bom? Mas enfim, isso é uma adaptação que nós roubamos, pedimos de presente dos denisovanos. Os genes da queratina, que é cabelo, unha, são esses os exemplos que eu anotei, é o grupo de genes que tem mais herança genética de neandertais do que qualquer outro grupo de genes. Onde a gente consegue ver isso mais forte? Nas populações da Europa e do leste da Ásia. E as chances são que se você, por exemplo, uma pessoa que tem ancestralidade da África, especialmente da África subsaariana, que é onde nós surgimos, você tem menos DNA neandertal e denisovano. É verdade. Você é o quê? Eu ia falar puro, mas isso é tipo um conceito tipo super horrível. Ignora essa parte. Enfim. Beleza? Até aqui tudo bem? Até aqui entendemos. Eu tô entendendo tudo. Último raciocínio que eu vou compartilhar com vocês, que inclusive eu achei muito interessante que o livro colocou.
Combinando todos esses dados, todas essas análises, não só do que a gente acabou de falar, mas de tudo que a gente já leu até aqui, desde o primeiro capítulo até agora, nós concluímos que existiram ao menos 4 grandes separações envolvendo as linhagens humanas e arcaicas. Entre as linhagens humanas modernas e arcaicas. Nos últimos, o quê? 2 milhões de anos. 2 milhões de anos é muito... Liguei meu PC. É muita coisa, velho. Lembrando, assim, ó, o arroz tem 12 mil anos, tá bom? O ser humano está nas Américas há 12 mil anos. Tipo assim, tem noção 2 milhões de anos? O que é 2 milhões de anos? É literalmente o tempo que demora pra sair daqui e chegar nos ingleses, tá ligado? É uma piadinha pra quem mora em Floripa. Ai, meu Deus. Enfim. Primeira separação entre os humanos dos humanos foi quando saímos da África. O Homo erectus, na verdade, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu não sou Homo erectus. Quando tem um grupo de humanos que ficou na África. Saiu da África para a Eurásia os Homo erectus. 1,8 milhões de anos atrás. Então, 1.800.000 anos atrás. Beleza. Lembrando que essa galera, tchau, tá nada a ver comigo. A segunda separação da linhagem dos humanos modernos, novamente, que ficaram na África, é a separação. Isso aqui, vamos lá. Isso aqui é uma parte que tá meio... não estava tão clara, mas agora, lendo as minhas próprias anotações, eu entendi. Existe uma outra linhagem que saiu da África entre 1,4 e 0,9 milhões de anos atrás. Ou seja, 1.400.000 anos atrás, 1.400.000 anos atrás e 900.000 anos atrás. Essa linhagem, nós temos evidência genética desse grupo através do que a gente sabe geneticamente sobre os denisovanos. Que daí seria uma linhagem que em algum momento chegou a ser os denisovanos. Entendeu? Entendeu? Essa linhagem também dá origem aos Neandertais. Então, essa linhagem que saiu da África entre 1,4 e 0,9 milhões de anos atrás tem o ancestral em comum dos Neandertais e dos denisovanos e dos humanos modernos. Fato. Pera. Não sei. Entre esses dos denisovanos e os Neandertais, não dos humanos modernos. Para a gravação. É isso. A terceira separação ocorre em 770 mil anos atrás e 550 mil anos atrás, quando os humanos modernos se separaram dos Neandertais e dos denisovanos. É, isso aí, tava certo antes. Ó, a segunda separação é da linhagem que aconteceu entre Eu vou entender isso aqui. Entre 1,4 e 0,9 milhões de anos atrás, teve uma separação da linhagem humana com uma outra linhagem ali, que foi embora. Beleza. Daí, 770 mil e 550 mil anos atrás, os humanos modernos se separaram dos Neandertais e dos denisovanos. E daí, a quarta separação foi quando os Neandertais se separaram dos denisovanos entre 470 mil anos atrás e 380 mil anos atrás. Ufa! Entendi. Ok. Essas datas, elas dependem da estimativa da frequência da mudança genética versus o tempo. Ou seja, caso a gente tenha mais insight, caso tenhamos mais dados sobre essa frequência, as datas específicas dessas mudanças podem mudar. Mas a ordem e as diferenças entre essas populações, elas são muito bem estabelecidas através da genética. Então, as datas podem mudar, mas o fato é, essas 4 grandes linhagens de humanos, separações entre linhagens humanas e arcaicas, essas aí são, assim, ó, muito bem estabelecidas pelos dados que temos. Tá bom? Não tem dever de casa hoje. Meu Deus. Não tem dever de casa hoje. Você pode se acalmar. Você deve ter entendido tudo. Eu também entendi tudo. Eu tô feliz. Me arrumei. Tá frio, mas eu tô passando frio pra poder ficar usando essa blusa bonitinha. E assim, meu cabelo está crescendo. Eu estou bem feliz. Bem feliz.
E eu espero que você tenha entendido tudo. E eu realmente entendi tudo. E até a próxima.